A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é o irmão Fábio. Estou aqui diretamente do Santo Monte do Senhor. E como prometido, eu vim aqui trazer mais uma palavra da parte do Senhor para o teu coração, querido. Eu já venho te pedir aqui, vai deixar o like aí, deixa o like, se inscreve no canal, para que esse canal possa chegar em famílias e tocar em corações, porque eu resolvi gravar esse vídeo, não foi pela fama, mas sim levar o evangelho através da internet. Tu sabe por quê, meu querido? Porque a internet, o que ela constrói, ela também destrói vidas. Então, Deus colocou esse projeto no meu coração para poder levar a palavra dele também pela internet, tá bom, querido? Então eu vim deixar aqui um belo versículo da parte do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, que é sobre os dois discípulos que iam para o caminho de Emaús. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém, querido? Querido, essa passagem todos sabem que é muito conhecida, que já se encontra aqui no final do livro de Lucas, capítulo 24. Então, querido, o que eu queria passar para os irmãos, porque nesse texto eu aprendo uma coisa maravilhosa, e esse tema eu coloquei para os irmãos, se chama Lições a Caminho de Emaús. É muito forte, aleluia. Então, querida, aqui eu já venho dizer para todos, essa aqui é a história dos discípulos. Os discípulos a caminho de Emaús. É uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Querido, Marcos também escreve aqui no capítulo 16, mas ele só coloca em 2 versículos, que é no versículo 12 e 13. Querido, eu aprendi que a palavra Emaús vem da expressão hebraica Hamat ou Amat, que significa fonte das águas quentes. E era, querido, um povoado que ficava a 11 quilômetros da Jerusalém. Então, meu querido, aqui é muito importante que eles saíram de Jerusalém a caminho de Emaús. Então, querido, aqui o contexto dessa história, todos nós sabemos o que tinha acontecido antes do capítulo de Lucas 24, que Jesus tinha sido crucificado. E então, querido, esse dia que esses discípulos resolveram sair de Jerusalém para Emaús, já tinham se passado 3 dias da morte do Senhor Jesus. Então, querido, eles estavam, a palavra de Deus diz que eles estavam muito tristes e decepcionados. Eles iam a caminho perguntando um ao outro sobre o que tinha acontecido com o Senhor Jesus. Querido, se a gente for analisar essa passagem a fundo,
a gente vai poder perceber que existe 5 pontos importantes que eu vou te passar agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Querido, o primeiro ponto aqui é que eles estavam indo a um caminho totalmente errado. Você sabe por quê, querido? Porque a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que ele estava indo para Emaús, sendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Por quê, querido? Porque aqui Jesus para a gente aqui meditar junto. Então, querido, após ele se reencontrar com eles e os 11, aliás, então aqui vimos acima, querido, que Emaús significa fonte das águas quentes, não é isso? Então Jerusalém, o que é que significa Jerusalém? Presta muita atenção aqui, meu irmão. Jerusalém significa lugar de paz. Lugar de paz. Sabe o que significa, querido? Que eles trocaram Jerusalém por Emaús, ou seja, eles trocaram o lugar de paz para um lugar de fonte de águas quentes. Então, querido, aqui eles estavam saindo de um lugar de paz. Eles não creram que Jesus ia ressuscitar. Amém? Então, querido, aqui nas últimas vezes, muitas vezes, aliás, nós agimos da mesma forma. Você sabe por quê, querido? Porque não estamos aqui, ó. Nós estamos no caminho certo, glória a Deus. Nós, aliás, nós estamos no próximo do caminho. E abundamos o lugar certo, que era para a gente permanecer, para ir para um lugar de fonte de águas quentes. Então, querido, aqui o segundo ponto que eu venho deixar para a igreja, para os irmãos, eles não conheciam Jesus. Mas por que ele não conhecia Jesus, irmão? Se ele era discípulo, a palavra do Senhor diz que eles eram discípulos. Então, por que eles não conheciam Jesus? Tu sabe por quê, querido? Porque eles andaram com Jesus durante 3 anos. Aleluia. Eles viram aqui Jesus curar leprosos, curar cego, ressuscitar mortos, querido. Então ainda não conhecia a Jesus. Jesus estava andando lado a lado com ele, conversando com ele, e eles não conheceram a Jesus. Aleluia. Louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Eles não tinham, querido, é porque aqui eles não tinham uma verdadeira experiência com Cristo. A incredulidade impediu que eles reconhecessem o Mestre. Eles viam, querido, Jesus não como é o verdadeiro Filho de Deus, mas eles viam Jesus como um profeta. Aleluia. E não como um Messias. Então, querido, muitos de nós se encontram exatamente como esses homens, querido. Nessa situação, conhece o próprio Jesus só no ouvir. Aleluia. Eles conhecem Jesus só no ouvir falar. Ou já presenciaram milagres na igreja ou em casa. Presenciaram. Mas não conseguem reconhecer e não conseguem ter um encontro espiritual com o Senhor Jesus. Querido, aqui o ponto 3 que eu venho deixar para a igreja, eles não se conheciam também. Como assim, irmão, que eles não se conheciam? Querido, ao responder o questionamento de Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles demonstravam, além de não o conhecerem, eles também não se conheciam. Disseram que os chefes, os sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinha entendido, queridos, que Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Querido, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Muitas das vezes, nosso maior erro, querido, não é conhecer realmente como nós somos. Temos nenhum mérito
em nós mesmos. A única coisa que nós merecemos, querido, vai doer, mas eu vou falar. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Porque quem crucificou Jesus foi nós. Temos que reconhecer isso, querido. E o ponto 4 aqui que eu venho deixar para a igreja, é que ele estava totalmente decepcionado com tudo o que tinha havido naquele lugar. Aqueles homens, querido, eles depositaram sua esperança em algo que Jesus não veio a fazer, aleluia. Em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria liberar a nação judaica, a sujeição romana. Querido, Jesus tinha algo mais profundamente para eles: o perdão dos pecados, querido, e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro desse mundo. É do mesmo jeito, muitas das vezes, Jesus tem algo grandioso para a nossa vida e nós pensamos aqui nos bens materiais, nas coisas terrâneas. Porque mesmo Jesus disse bem claro que a gente devemos buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, essa atitude se repete em nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução de seus problemas, não é isso? Quer que Jesus resolva os seus problemas financeiros, quer que Jesus resolva os seus problemas conjugais, não é isso? Então, querido, eles não creram que Jesus aqui poderia ressuscitar, não creram aqui verdadeiramente no poder de Deus. Eles só creram no que Jesus poderia ter feito ali, na cruz do Calvário. Querido, e o quinto ponto, eles não tinham discernimento. Como assim, irmão, que ele não tinha discernimento? Em algumas versões, querido, Jesus chama eles de nécio. Você sabe o que é que significa nécio, querido? Tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias, querido, bíblicas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. Aleluia. A maior história da humanidade estava se desenrolando ali, queridos, embaixo do nariz dele, e ele não percebeu. Louvado e engrandecido és o nome do Senhor. Querido, quantas pessoas agem realmente dessa mesma forma? Nós todos, aliás, porque somos carne, somos fracos, todos bem sabemos disso. Aleluia. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia, meus irmãos? Mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Querido, mesmo presenciando os sinais proféticos e se cumprindo a cada dia, continuará sem entender. Aleluia. Querido, e chegando à conclusão desse texto, só quando Jesus partiu o pão, aleluia, isso é forte, guarda no teu coração. Só quando Jesus ali partiu o pão, é que os olhos deles foram abertos, aleluia, glória a Deus. Eles lembraram, querido, dos momentos que presenciaram onde Jesus ceava, partiu o pão com eles. Mateus 14:19 descreve, querido, os milagres da multiplicação de pão. Querido, tendo mandado a multidão a se reclinar sobre a relva, como vocês sabem a palavra de Deus, aleluia, ele pegou aqui os 5 pães e os 2 peixinhos e multiplicou para aquela multidão, não é verdade? Então, querido, isso é muito profundo, toma no teu coração agora. Jesus tomou o pão, abençoou, querido, e partiu, aleluia, entregou os discípulos e estes alimentaram a multidão, como todos bem sabem. Ele deixou, querido, bem claro que para nós o reconhecermos, temos que partir o pão. Então, quando deixamos de partir o pão, querido, deixamos de conhecer a Cristo, não é verdade? Aleluia. Querido, para finalizar, outra coisa que nos chama a atenção nesse texto,
nessa história aqui, querido, sabe o que é? É que aqueles dois homens, eles só tiveram a oportunidade de mudar a rota e de reconhecer a Jesus, porque eles tiveram 3 atitudes. Aleluia, eu vou falar para a igreja e para os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Querido, em primeiro lugar, eles convidaram a Jesus a entrar em sua casa. Olha como é forte. Temos que convidar cada dia Jesus entrar na nossa casa, deixar Jesus tomar frente do nosso coração, querido. Querido, e aqui também, sabe foi o que eles fizeram? Eles deixaram Jesus assumir a posição. Sabe o que é isso, querido? Porque eles deixaram Jesus tomar a posição aqui de celebrar a ceia. Porque temos que deixar Jesus tomar a frente da nossa vida. Temos que deixar Jesus tomar a frente de nossas coisas. Muitas das vezes nós queremos tomar a frente de tudo, mas quem é o dono de todas as coisas é Deus, querido. Isso eu aprendi, que nós somos só os mordomos de Deus. Todas as coisas dessa terra, querido, é de Deus. Deus só deixou para a gente cuidar delas. Então, querido, devemos só cuidar porque é de Deus e devemos deixar Jesus tomar a frente de tudo. E outro, querido, para finalizar, eles retornaram a Jerusalém. Oh, aleluia, é um lugar de paz. Então, querido, esses 2 discípulos tiveram uma experiência muito profunda. E isso também temos essa experiência no nosso dia a dia. Erramos, saímos do lugar onde deveríamos permanecer e saímos dos caminhos que Jesus nos colocou. Querido, para finalizar o vídeo, se tu assistiu até aqui, querido, deixa teu like, compartilha com teus amigos, com tua família, se inscreve no canal para ajudar. Aqui, querido, não é para mim ficar famoso, como eu disse no começo do vídeo, mas sim para levar a palavra de Deus para tua família. Se essa palavra tocou no teu coração, querido, compartilha em nome de Jesus, querido, tá bom? E para finalizar, eu vou fechar só com uma oração. Amém, querido? Fecha teus olhos, você que está em casa, deixa Deus te tocar. Amém? Soberano Deus e querido Pai, Deus de poder e misericórdia, Senhor, obrigado pela essa tua maravilhosa palavra, Senhor. Senhor, sabemos nós, Pai, que tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus, e ninguém vai ao Pai senão por ti. Pai, venha tocar em corações, meu Pai, na manhã deste domingo. Venha, Senhor, visitar lares, Pai, e venha dar paz, Senhor. Faça que essas pessoas se coloquem no lugar e não saiam do caminho que tu permitiu. Ó Deus de poder e Deus de glória, muitas das vezes somos incrédulos, Pai, e não acreditamos nas promessas que o Senhor nos tem prometido. Então, Deus de poder e misericórdia, vem tocar nos corações e faça que essas pessoas sejam transformadas. E faça que essas pessoas, Pai, abram os olhos diante de Ti e reconheça que Tu és o verdadeiro alvo. Eles reconhecem que Tu és o verdadeiro caminho, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Fica conosco, meu Deus, no nosso dia a dia. Toma a frente, meu Pai, da nossa ceia. Toma a frente de nossa casa. Toma a frente de nossa vida, Senhor. E toma a frente de nossa família, meu Deus. E é isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço em Teu santo nome, Senhor. Amém. Querido, que as janelas do céu se abram sobre a tua casa e que Ele possa derramar chuva de bênção para a tua vida e para a tua família. A paz do Senhor, até o próximo vídeo.